aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos estudando o tema das danças, ok? Professor, nós não estávamos estudando as brincadeiras de rua? Olha lá, hein? Brincadeiras de rua, já tem aí 2 semanas que nós não falamos mais das brincadeiras de rua. Por quê? Porque as brincadeiras de rua eram da nossa primeira unidade, nós já estamos na segunda. E a segunda unidade é sobre as danças. Galerinha, então olha lá, vamos fazer uma lembrança daquilo que nós estávamos conversando, daquilo que nós estávamos estudando anteriormente. Então, as primeiras aulas foram dedicadas a quê? A gente entender a diferença entre uma coreografia e nós entendermos a diferença entre uma dança-movimento. O que eu estou chamando de dança-movimento? De repente está tocando uma música, está tocando um som e nós fizemos vivências em relação a isso. Está tocando um som e aí nós dançamos de alguma maneira, simplesmente dançamos. Professor, o que é esse dançar? O que você está chamando de dançar? Não sei, você pode chamar de dançar mexer o braço, você pode chamar de dançar mexer o corpo, você pode chamar de dançar sentado na sua cadeira, de alguma maneira, mexer a cabeça. Nós temos vários membros que a gente pode dançar de alguma maneira, não é? Então, isso é a dança-movimento. A partir de um ritmo, a partir de uma música, eu danço de alguma maneira. Agora, a coreografia é algo diferente, né, pessoal? Então, a coreografia é o quê? É uma dança, é um movimento, né? Não vou usar movimento para não confundir, mas são gestos, né, que nós pensamos a partir de uma música. Então, nós temos uma música, então eu vou pensar em gestos, vou pensar em possibilidades de se mexer, né, que condizem com aquela música. Então é uma coisa muito mais memorizada, né, uma coisa pensada, colocada para um tempo da música e feito daquela maneira, ensaiada, repetida, tá? Diferente da dança-movimento, que eu simplesmente me deixei levar pelo ritmo da música, tá bom? Então, olha só, sabendo essa diferença, eu queria focar um pouquinho nisso aqui com vocês, galera, porque isso foi uma coisa que surgiu muito durante as nossas aulas. O que? Foi a questão desses dois grupos, né? Do BTS e do Now United. Muito bom. O BTS, eu fiz, aliás, os dois, né? Do BTS e do Now United. Eu fiz algumas pesquisas sobre esses grupos. E aí eu descobri algumas coisas legais, coisas que eu não conhecia, né? Coisas simples, vamos dizer assim, mas que eu vou trazer aqui para vocês, por quê? Pra gente iniciar essa conversa sobre esses grupos. Professor, por que a gente vai iniciar a conversa sobre esses grupos? Bom, porque nosso assunto é danças, porque eles produzem músicas e porque eles produzem danças, né? E porque eles têm algumas curiosidades bem interessantes. Primeiro, né? Em relação ao BTS. São de um país específico, né? Que já gerou alguns temas das nossas conversas e eu achei legal os temas que a gente pode de repente insistir e conhecer um pouco mais. E a questão do Now United, que são o quê? 17 integrantes de diferentes países. Isso eu achei muito legal. Por quê? Porque nós podemos estudar a função de cada um desses integrantes dentro do grupo, que pode ser que pra gente não tenha muita diferença, a gente só escuta a música, vê a dança e tudo mais, mas nós podemos entender de repente de diferentes países, não é? Como que cada cultura é vista, né, dentro daquele grupo, como que cada cultura de cada país, as danças de cada país, o ritmo de cada país pode influenciar em cada música, em cada dança, para a gente entender a produção musical desse grupo e entender as danças e de onde essas danças vêm, por que eles fazem determinadas danças e determinadas coreografias e claro, para que a gente possa aproveitar e dançar também o que eles dançam, conhecer um pouquinho mais, pensar na nossa própria coreografia, mas também fazer uma coreografia que eles fazem, não é? E outra coisa do BTS aqui, é algo que eu fui procurar, que eu também não conhecia, que é a questão do K-pop, né? Então eu tinha falado que o BTS era de um país em específico, né? Então olha só, faz parte do gênero musical K-pop. O que é um gênero musical, professor? Como é nomeado um estilo de música. Então, por exemplo, o pop, né? Ou, por exemplo, o rock, o hip hop que vocês falaram, o sertanejo, todos esses são gêneros musicais, tá? O gênero musical do BTS é o K-pop. Por que K-pop? É o pop coreano, tá bom? Então, aqui
Aqui no Brasil nós escrevemos com C, né? Mas fora do Brasil, no exterior, Coreia é escrito com K. Então olha lá, K-pop. Então Korean Pop. Pop coreano, tá bom? Então nós temos aí o BTS. E eu achei muito legal que a gente pode de repente se aprofundar um pouquinho mais no BTS, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a Coreia, entender o que eles falam nas músicas dele, né? Entender aquilo que nós não conhecíamos. Será que aqui no Now United tem integrantes também que vêm da Coreia, né? Ou integrantes que vêm do Oriente? Quem são? Que influência eles produzem na música e nas danças do Now United, tá? Então para isso, o que a gente precisa fazer, pessoal? Nós precisamos nos aprofundar nos grupos, não é verdade? Nós precisamos conhecer, nós precisamos pesquisar. Como eu sempre falo, né? Quando eu não sei de alguma coisa, quando a gente não sabe de alguma coisa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pesquisar, a gente precisa sentar, parar, ver, ler, analisar, discutir. Por isso que as nossas rodas de conversa, né, as nossas aulas, onde nós temos slides, onde nós temos vários elementos, nos ajudam muito nisso. A gente senta, conversa, surge muita coisa. E aí nós vamos embalando os nossos estudos e os nossos entendimentos, certo? Então, pessoal, essa aula é de introdução em relação a esses grupos que eu pretendo aprofundar com vocês. Entender a cultura, entender a dança, entender a música, entender o que cada um produz ali dentro. Tá certo? Então, vem comigo que vai estar bem legal essas nossas aulas de dança, ok? Então nós nos vemos na próxima aula e não esqueçam aí das atividades do Conexão Digital, das videoaulas e das tarefas. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos terminando a nossa primeira etapa e aquela coisa toda que você já conhece, ok? Então, galera, aquele abraço, nós nos vemos na próxima aula. Valeu!